Boa noite, bem-vindos à Tribuna Soberana de 9 de junho, dias depois de Gil Nadaes ter recebido o atual Primeiro-Ministro António Costa em Hannover, na Alemanha, e de Paulo Matos ter jantado com o recém-eleito líder da oposição, Luís Montenegro, na Mialhada. Vamos às notas iniciais. Dr. Paulo Matos, boa noite. O leitão da Mialhada estava tão bom como o de Águeda? Boa noite, Jorge. Boa noite, Gil. Boa noite às pessoas que acompanham este programa. Águeda só se pode orgulhar de ter um ex-presidente de Câmara a quem o Primeiro-Ministro atual ainda reconhece, obviamente, como personalidade importante de Águeda e autarca que foi, um simples cidadão como eu, sem qualquer pretensão política, mas que, efetivamente, acredita no novo líder do PSD. E acredito porque as coisas chegaram a um ponto tão mau no PSD, por força das circunstâncias e também por alguma menor capacidade de liderança demonstrada pelo Rui Rio, que o Montenegro tem algumas condições para poder reformar o partido, mas tem que, com isso, tomar algumas medidas importantes, porque os partidos estão, enfim, com alguma crise, como nós reconhecemos, e que tem a ver, sobretudo, com o sistema eleitoral, com a forma como os partidos estão organizados ainda, que são, no fundo, associações ou clubes muito fechados, e o Luís Montenegro, que foi líder parlamentar no tempo do Passos Coelho, revelou qualidades de liderança política, sobretudo capacidade de diálogo e de inclusão, e eu acredito nisso para reformar um partido que é fulcral na democracia portuguesa, como é o PSD, e que, ao contrário do que muitos vão dizendo, ainda não morreu. Há outros partidos que estão em declínio, como é o caso do CDS, em cuja regeneração eu não acredito tanto, mas o PSD tem condições para construir, nesta nova liderança, um projeto alternativo ao Partido Socialista, desde que, naturalmente, as escolhas das pessoas sejam as mais corretas. É preciso gente de qualidade na política. Bem sei que as pessoas de qualidade se vão afastando porque não se revêem na forma atual de fazer política, mas penso que, sendo jovem, como é ainda o Montenegro, e tendo outra abertura de espírito, pode fazer um excelente trabalho. E, portanto, eu queria deixar esta nota inicial para o programa e naturalmente, estou contente porque há uma oportunidade. Não? Há uma oportunidade de fazer política, e é muito importante num tempo de maioria absoluta em que todos são poucos para, naturalmente, equilibrar o exercício do poder por parte do Partido Socialista e o controle que tem feito do Estado em Portugal, sobretudo com o domínio que tem sobre as escolhas de pessoas para os cargos e também as políticas que não há meio de reformar em Portugal. Aliás, o Montenegro também teve uma força acrescida com um artigo recente do professor Cavaco Silva, que veio lembrar ao Primeiro-Ministro o tempo dele, não é? E obviamente que depois teve uma resposta. O António Costa disse-lhe que ele falava mais do passado e ele estava virado para o futuro. Isto são palavras bonitas, mas o problema é que nós não temos futuro certo neste momento em Portugal. Poderemos falar disso mais tarde no programa, mas vivemos num país empobrecido, um país com grandes desigualdades sociais e governado por socialistas. É um contrassenso e, portanto, eu não sou socialista nem liberal, eu sou social-democrata. Há Cavaco e agora há Montenegro e, portanto, acredito nesta regeneração do PSD. E, portanto, em síntese, não alinha ao lado de Ribal Esteves, que veio dizer que Montenegro representa o pior que há no PSD. Claro que não. Isso, o Ribal Esteves é uma pessoa que eu considero imenso, é um excelente presidente de Câmara, autarca durante muitos anos, bom líder da CIRA,
mas as pessoas estão talhadas para aquilo que estão. Quer dizer, o engenheiro Ribal Esteves pode ambicionar tudo o que quiser, porque já tem currículo político, mas não deve, do meu ponto de vista, e faz mal em ter este tipo de intervenções que não lhe ficam bem. E, portanto, contra isso estou claramente. Só uma notinha. À hora que nós fazemos este programa, está a ser assinado no Centro de Artes o contrato para o financiamento do projeto de execução, finalmente, da estrada Águeda-Aveiro, e são 40 milhões que, através da assinatura deste contrato, parecem-me assegurados, e é uma notícia positiva. Muito leitão depois. Muitas festas do leitão depois e com um novo paradigma, é que é mais ou menos na altura da festa do leitão, mas em modo mais reduzido e mais contido, porque vivemos tempos de poupança e é preciso, naturalmente, ser austero nessa área. E cuidar do colesterol. Dr. Gil Nadais, boa noite. Antes da nota inicial, pergunto-lhe que impressões é que trocou com o chefe de governo na Feira Alemã e sobre o quê? Boa noite, Jorge. Boa noite, Paulo, e boa noite a todos aqueles que nos veem e ouvem. A minha nota inicial, por acaso, era sobre a Feira da Hannover. Não diretamente aquilo que me perguntaste, mas sim para poder dizer que Águeda, as empresas da Águeda, eu estou convencido que era o concelho que tinha mais empresas, embora não soubesse dos outros países o que é que lá estava, mas de certeza que haveria poucos concelhos que tivessem tantas empresas como o concelho da Águeda, que, pelo que eu sei, pelo menos 5 empresas estiveram presentes no certame. Um certame de elevada qualidade, de muito tecnológico e que me parece que correu muito bem. Quanto para as empresas, quanto àquilo, as impressões que troquei com o Primeiro-Ministro, não são sigilosas porque foram públicas, não é? Tive a oportunidade de lhe falar um pouco mais do setor das duas rodas e como aquelas coisas são assim um bocadinho e do momento que vive e que estamos a crescer e naqueles poucos minutos que tivemos ali assim de conversação, aquilo que houve foi, ele apresentou-me como ex-autarca, não é? ao presidente, ao primeiro-ministro alemão e que me perguntou de onde, eu que respondi da Águeda, e depois falámos dos produtos que levávamos em representação das empresas da Abimota, que eram produtos de excelência e que marcaram também o certame, porque tivemos muita gente que veio visitar e que ficou admirado com a tecnologia dos produtos que nós levávamos para mostrar, portanto, a todos quantos nos visitaram. Mas já agora, e se me permites, aquilo que eu gostaria de entrar aqui um pouco naquilo que o Paulo disse. Está muito esperançado no novo líder do PSD. Acho que vai ter um trabalho difícil, porque estar na oposição e ter, não vamos dizer garantidos, mas praticamente garantidos 4 anos de oposição, quer dizer que são 4 anos de muita rebeldia interna para se posicionarem outros, para dizerem que fazem melhor e poderem substituí-lo. É assim na política e, portanto, vai ser difícil para o Montenegro, que, como todos os líderes, só depois de estar a liderar é que se consegue saber se na realidade quem tem condições ou não para exercer o cargo. Desejo as maiores felicidades, porque obviamente que Portugal precisa de contrapontos de ideias e precisa, sim, de concertação de estratégias. Porque aquilo que temos assistido ao longo dos anos a esta parte é que um partido faz e outro desfaz. Mas às vezes não é preciso chegar tão longe. É dentro do próprio partido ou dentro do próprio governo, um ministro faz e quando é substituído desfaz, até parece que era de outro partido. E são estes zigue-zagues que não nos servem. E por isso, aquilo que eu ouvi o Primeiro-Ministro está à espera que tome posse
penso eu, como líder do PSD, também não se compreende muito estas demoras todas do PSD em ter um novo líder. Parece que Sim, tem autogestão. O próprio Cavaco Silva mas não é chamou a compreensível. atenção para isso. Quer dizer, 5 meses para a transição de líderes. E, aliás, ainda hoje há aí notícias recentes que o Rui Rio faz uma viagem à África com empresários, etc. Parece que não existe um novo líder do PSD e não se percebe, passado tanto tempo. Isto, para mim, é rei morto, rei posto. Acabou a liderança, devia ter mudado de imediato e entrávamos num novo ciclo. Acho que não serve nada. Rui Rio, ninguém o ouve e não há liderança para começar a fazer o seu caminho. Mas o PSD lá sabe as linhas com que se cose. Mas vamos ter que esperar até ao primeiro fim de semana de julho, que é a altura em três que semanas do Congresso. vai ter lugar o Congresso no Porto. Quanto à apologia que o Paulo faz do professor Cavaco, acho que foi um primeiro-ministro que desempenhou as funções, só que se nós temos este atraso todo, também depende muito dele, porque apostou muito no botão e não nas pessoas. Nós tivemos muito botão feito nessa altura e as pessoas ficaram... Foi aí que começou o botão grandemente. E as pessoas ficaram para trás. E aquilo que nós verificamos é que a aposta tem de ser muito mais nas pessoas do que no botão. E, por último, agora gostaria de dizer aqui assim, é que o Paulo está muito descontente ou bastante descontente com o nosso líder autárquico, porque diz que ele anda a tratar mal o PSD. Diz que não está a portar-se bem. Não explica bem como, mas eu estou convencido que ele irá inverter essa posição, até mesmo filiar-se no PSD. Parece que já outros do ex-movimento juntos estão a começar a tomar conta do PSD e é natural que o Presidente da Câmara faça isso, porque se não o fizer corre riscos, contrariamente àquilo que o Paulo Matos diz, de não ser ele o próximo candidato do PSD, porque Isto é a vontade do Gil. Não é vontade, porque nesse aspecto eu considero que estou fora, não é? Mas não é vontade. Está fora. Não é vontade, a minha vontade é uma leitura dos factos. É que toda a gente sabe como é que... Aliás, não é toda a gente. Nós sabemos bem que andamos lá pelos meandros dos partidos, não é? Tu ainda andas, não é? Como é que se faz... Não estou em cargo nenhum partidário. Certo, mas ainda és militante e, portanto, podes lá meter a mão na massa. Um entusiasta. Assim, pronto. Então, aquilo que pode acontecer é que os militantes do partido e a sua entourage ter opções diferentes para ter outros candidatos. E aí a margem de manobra do atual presidente é muito pequena se ele não tiver um pé lá dentro. Porque se for numa comissão política, se for decidido que é o outro candidato, eu vejo com alguma dificuldade que ele possa retornar ao movimento, até porque alguns já estão a encostar ao PSD, ou a criar um movimento independente ou ir por outro partido, porque penso que seria um pouco difícil, não é? Mas não há impossíveis na política. Mas, em matéria de transumância, o Gil tem experiência. Eu tenho essa experiência, não é toda, ok? O atual presidente... Eu estou sempre no mesmo sítio. Mas isso não quer dizer que seja uma virtude. Pois, já disseste isso várias vezes. Mas isso não quer dizer que seja uma virtude. Cada um apresenta o que exato, tem para os argumentos que tem. Mas, como deves compreender, o atual presidente da Câmara tem muito mais transumância, portanto, do que eu próprio. Tem muito mais longevidade no exercício do teu cálice, é verdade. Eu sou apenas... Mas esse é o teu tema inicial. Não, o meu termo inicial foi Hanover, ok? Mas isto aqui assim... então um tema não, novo. Este foi... Eu depois tenho que responder a este tema. Pode. Eu acho que não sou eu que mando, mas acho que estamos numa tribuna que é mais ou menos livre, pelo menos quando não for assim, também não estarei cá a fazer nada. Já concluíste ou ainda não? Tu não me deixas? Então vamos lá.
tu não me deixas. Tu estás hoje muito fantasista. Não. É preciso ser criativo. Eu gosto de fazer as análises e os posicionamentos que se vão observando. E por isso, aquilo que eu entendo, e agora sim, para concluir, é que o Sr. Presidente irá se portar bem com o PSD, até possivelmente filiar-se, não é? Possivelmente colocar algumas pessoas próximas dentro da próxima Comissão Política para poder ter a sua reeleição. Porque senão correrá... Parece um boletim meteorológico com 3 ou 4 anos de antecedência. 3, pelo menos. Ainda falta tanto tempo, às vezes, para o fim do mandato. Mas as coisas começam-se a preparar com o tempo. E quem está na política e a viver esse tipo de coisas já começou a fazer as contas de como é que se vai posicionar. A este tempo de distância, no mandato anterior, já o atual Presidente tinha feito contactos com o PSD e com o PS para ver qual era a porta que se lhe abria. Portanto, eu não estou aqui assim a fazer nada que não tenha acontecido de forma diferente no passado. Portanto, só estou a ver os cenários que podem ocorrer. Isto são cenários, obviamente, e já começou, portanto, a adesão de alguns ao PSD. De alguns. Eu não sei do que falas, mas se tu tens informação privilegiada sobre isso, saiu no jornal. Eu vou... Saiu no jornal. Posso agora... Desculpa, não é... Eu não tenho informação privilegiada. A minha informação privilegiada é ler os jornais da Terra. Mas o que é que te referes em particular? Humberto Moreira afiliou-se ao PSD. Um indivíduo? Foi só o primeiro. Não sei. O primeiro e de nomeada. É o teu vaticínio, com certeza. O primeiro e de nomeada. Tanto quanto eu sei, é o líder parlamentar da bancada do PSD. Sim, na ausência... Da bancada, não é do PSD, do grupo municipal. Daquele grupo municipal. Eu não represento aqui o PSD, represento-me a mim próprio, mas o Gil às vezes representa o contra-PSD. Portanto, nós temos que... Eu sou contra-PSD. Isto não é contra-PSD. Como sou militante do PSD e toda a gente sabe, naturalmente que tenderei a defender mais o PSD do que o Gil. Sendo certo que o Gil também é oriundo do PSD, noutra fase da vida, e sabe bem como é que estas coisas funcionam. Mas eu acho que eu não disse... Aliás, eu escrevi um artigo na mesma altura que o professor Cavaco. E como o artigo do Cavaco causou alguma reação, eu também previ que o meu pudesse causar alguma reação, mas não no Gil, porque ele é até elogioso em relação ao Gil. Um artigo onde pede respeito de Jorge Almeida ao PSD. Não, mas isso eu já disse ao Presidente da Câmara, claramente, que é preciso respeitar o partido que serviu de... eu chamo-lhe até... barriga de aluguer? Digo mesmo que é a barriga de aluguer para que o movimento independente pudesse continuar no poder. E, portanto, a partir deste mandato e do exercício que se fizer dele e da obra que se fizer, é que o eleitorado, primeiro, as escolhas para as lideranças à próxima autarquia, e depois o eleitorado é que vão dizer se estão contentes ou não com este projeto. Mas a condição para que estejam contentes é, para além da obra feita, que isso é mais importante que todo o jogo de xadrez que o Gil possa aqui agora estabelecer e imaginar, mais do que tudo é a obra que se vai fazer, a abertura que se tem relativamente às ideias contrárias, o respeito por todos, pelas oposições e também o respeito pelo PSD, mas eu já disse isso ao Presidente da Câmara e, obviamente, que cada um depois tomará as atitudes que entender. Até agora, não tenho motivos para achar que isso não vai ser feito. Aliás, eu digo também nesse artigo que o Presidente da Câmara é uma pessoa inteligente e com experiência autárquica suficiente para perceber que o PSD é um plus e não algo que diminua o sucesso que este movimento tem tido depois de, obviamente, abandonar o Partido Socialista. Portanto, é a minha resposta às fantasias do Gil são estas. Não, eu gostei de ver aquela enumeração, obras,
e depois a relação com a oposição, a tolerância, etc. Sim. E só aquilo que falta ver é as obras, porque o resto, o Paulo está tudo contra, não é? Porque acha que não é cumprido pelo atual Presidente. Eu faço como tu, leio os jornais e vejo que, obviamente, há alguma, enfim, acrimónia e crispação entre os protagonistas, e eu, se fosse líder, tentaria evitar isso, porque acho que cabe aos líderes criar um clima, não é de falso consenso, porque a ideia de que toda a gente tem que estar de acordo também não existe. Mas existe a democracia, e a democracia é para ser respeitada em todos os planos. No sábado passado tivemos a apresentação do Aldeia Segura Pessoas Seguras, na Cadaveira, depois do mesmo ter sido feito em Alcafaz em julho de 2018. Dr. Paulo Matos, em vez destas medidas avulsas, 2 em 4 anos, não fazia mais sentido uma ação concertada de modo a fornecer maior proteção aos habitantes das dezenas de aldeias do município que estão rodeadas pela floresta? Bem, isso era uma pergunta para fazer à Secretária de Estado da Proteção Civil, que aí esteve, não é? Ela disse que estas ações não têm cor nem partido. Agora, a questão de se são todas juntas ou feitas aos bocadinhos, como é o caso desta Aldeia Segura, enfim, há 2.000 e tal aldeias no país que estão a trabalhar esta medida. Não me repugna que vão sendo feitas, sobretudo nas aldeias mais expostas aos incêndios, e onde este trabalho tem que ser feito, até em termos pedagógicos, de explicar às populações como é que devem fazer, prevenir. Portanto, isto é um trabalho de prevenção, e eu acho que todo o trabalho de prevenção dos incêndios é positivo. Se são só 2 aldeias ou deviam ser todas, pois eu também acho que deviam ser todas, mas há condições para isso, não sei. E porque é só não é só o Conselho de Águeda, que é um conselho com grande área florestal e precisa destas intervenções, mas pelo país fora há muita necessidade, a começar, olha, pela fiscalização no cumprimento da limpeza dos terrenos, que não sei se está a ser feita, não é? Saiu essa legislação em determinada altura, com grandes parangonas, e não sei se as pessoas estão a cumprir esse trabalho, não é? Dr. João Nadais, o lógico não seria que todas as aldeias estivessem em segurança em pleno século XXI? Eu não sabia que o Paulo Matos era tão defensor do centralismo. Ele acha que é descentralização, acho eu. Aquilo que tu começaste por dizer foi que era um assunto do governo, que devia ser Não o disse governo. isso. Eu pareceu-me Tu que hoje sim. estás a entender mal o que eu digo, não sei porquê. Não sei. Dizes que eu disse que o Presidente da Câmara está contra não está a respeitar o PSD, eu não disse isso. Eu disse que é preciso respeitar, que é uma coisa Não, mas disse diferente. que devia ser uma questão a colocar à Secretária de Estado. Esta era a Secretária de Estado. Se é para a Secretária de Estado, Não tem a ver com... Alguma vez na tua intervenção, tu falaste no papel da Câmara e no que devia ter? Zero. Ok? Zero. Da Câmara e das freguesias. Pronto. Nada. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é que tu és defensor do centralismo. Não, ok? não. Deve ser o governo central que deve vir tratar das aldeias. Obviamente que não tenho esta posição e acho que isto tem de ser problemas que têm de ser resolvidos a nível local, que não são fáceis de resolver. Agora, deveria haver muito mais empenhamento, porque 2 aldeias em 4 anos, acho que é demasiado pouco. Em Águeda vai dar para 50 anos, ou mais, não é? Com este ritmo, teremos mais do que isso. Em Portugal há 2.233 aldeias já. Não estamos... já Exatamente, 2.233. 2.000, mas E o são país tem muito mais, mas não sabemos quantas aldeias temos, portanto não podemos saber. Mas no caso concreto de Águeda são muito poucas, não é? Que temos. E isso quer dizer que, embora não seja um trabalho fácil, não deve ter havido empenho para que isso acontecesse. Porque isto mexe com propriedades privadas, a lei é um bocadinho complicada, porque imaginemos que se quer abrir um estradão, um corta-fogo, e um proprietário não deixa e fica por abrir. Portanto, é preciso comprar a vontade das pessoas, assim se pode dizer, para fazer isto. Agora, o ritmo é demasiado lento
e deveria haver meios e vontade para que isto avançasse rapidamente. Sobre a legislação da limpeza, eu acho que é uma legislação que está completamente desadequada àquilo que é a realidade. Porque não há possibilidades. As pessoas não têm meios para... Não há possibilidades nenhumas de fazer as manutenções da forma como elas estão previstas. E aquilo que se passa, aliás, eu tenho um exemplo de que ofereci um terreno a um senhor que colabora, até colabora com a Câmara, que falou muito bem, que estaria muito interessado, mas depois nunca mais apareceu, não é? Porque o tratamento dos terrenos e a limpeza que exige a lei fica, ao fim de 3, 4 anos, o valor do terreno, se tanto, já desapareceu, já foi engolido pela limpeza da floresta. E, por isso, lembremos-nos que a floresta é precisa para todos e, portanto, deveríamos ter aqui algum equilíbrio nestas situações para que pudéssemos encontrar soluções que fossem mais sustentáveis do que a mera limpeza dos pinheiros. Vamos a um tema que só uma toca nota a todos. Ainda antes de passares adiante, eu penso que esta iniciativa, ou este tipo de iniciativas, também funciona como piloto. Quer dizer, se isto começar a funcionar, podem vir outras aldeias e haver mais celeridade na realização destes projetos, porque é preciso convencer as pessoas, é preciso ensinar as pessoas a saber onde é que estão as bocas de incêndio, a saber os estradões têm que ser alargados para que os meios cheguem aos incêndios, e isto é uma iniciativa que, tendo a participação das associações, da Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias, elas também têm que, do meu ponto de vista, ajudar as autarquias a fazer a divulgação e a permitir e a fazer pressão junto do Governo para que haja mais aldeias seguras em Portugal e em Águeda. Agora, estou de acordo que a autarquia pode fazer um trabalho mais afincado nesta matéria e promover mais aldeias seguras, sendo certo que nós também estamos a falar de Alcafaz em 2018, Cadaveira agora, que abrange ali o Préstimo e Macieira. Enfim, mais 2 ou 3 aldeias. Préstimo e Macieira é a seguir, vem a seguir. Pronto, temos isto coberto em breve, haja vontade. Quantas aldeias temos? Cadaveira é uma aldeia muito pequenina. E então as aldeias pequenas é que são prioritárias, no meu ponto de vista. Onde residem apenas 16 pessoas. Mas essas eu acho que são as prioritárias. E onde foram preciso preservá-las. Onde foram colocadas 3 bocas de incêndio, sinalética e definido um refúgio coletivo em caso de incêndio. Certo. Mas foi só isso? Foi só isso. Então não houve intervenção em estradões, não. Então, essa parte é que é da autarquia. Eu peço desculpa, mas para isso daí a minha questão. É meia dúzia de gestões e cobrem as aldeias todas, porque para mim o mais difícil é os estradões. Exatamente, era isso que eu estava a falar. Não é? Porque os estradões, pode não ser estradões, pode ser campos de milho. Certo? Sim, para fazer tampão. Precisa de ser uma zona que diminua a velocidade do incêndio. Mas porque isto, vão-me desculpar, mas isto são medidas cosméticas. Okay? Isto é dizer que se fez alguma coisa. Pronto, e faça-se. Ficou de facto a promessa de se intervir em estradões na cerimónia de sábado passado, mas esta intervenção na Cadaveira cingiu-se apenas à colocação de 3 bocas de incêndio, sinalética e definição de um refúgio coletivo em caso de incêndio. Certo. É demasiado pouco. Vamos a um assunto que toca a todos. O Instituto Nacional de Estatística revelou que a inflação em Portugal era de 7,2% em abril, a mais alta desde 1993. A Euribor a 6 meses já está positiva, o que não acontecia há 7 anos. E o preço dos combustíveis no nosso país atingiu, no início desta semana, máximos nunca vistos. Para onde é que caminhamos, Dr. Paulo Matos? Vamos lá ver. Não há
melhores salários se não houver mais economia, o crescimento da economia. E por falar em salários, Não há- o Primeiro-Ministro, António Costa, quer aumentos salariais de 20% em Portugal nos próximos 4 anos, desafiou inclusive as empresas a serem mais justas em políticas remuneratórias. Sim, mas ao mesmo tempo que o Primeiro-Ministro diz isso, já tem uma Ministra da Presidência, penso que é da Presidência, que é a Mariana Vieira da Silva, que já tem, e bem, alguma contenção, mas quando era o Rui Rio a dizer isso, toda a gente criticava. Tudo isto depende da evolução da economia, não é? Se nós tivermos um bom crescimento económico, se os juros não subirem desalmadamente, como é previsível que subam, e estão a subir, eu não sei se nós podemos ter melhores salários assim de repente. E, portanto, Mariana, o Primeiro-Ministro faz aquelas intervenções muito bombásticas e depois põe as segundas linhas a dizer calma, que isto é uma austeridade, mas é uma austeridade de outra forma. Já não é uma austeridade que corte salários e pensões, mas é uma austeridade que tem, enfim, uma ideia de melhorar os salários em Portugal e de permitir por essa via melhores condições de vida para as pessoas. Mas é preciso ver que também os aumentos de salários influem sobre o crescimento da inflação. E isso é preciso ser contido nisso. Nós temos que intervir do ponto de vista estrutural, do meu ponto de vista, em Portugal. E isso não tem sido feito. Há muitas reformas por fazer, não é? Nós temos um modelo de desenvolvimento económico ainda com baixo capital intensivo. O digital é muito bonito, toda a gente fala no digital, mas isso implica grandes investimentos e há muitas empresas que não sobreviverão a esta nova era. E as que sobreviverão têm que ter alguns apoios, sim, intervenção do Estado, para que possam crescer. E vamos lá ver. Há muita falta de mão de obra também, é preciso ver isso. E, portanto, aumentar salários desalmadamente, aliás, o Primeiro-Ministro pede um esforço ao setor privado para que aumentem os salários. Mas, por outro lado, terá que negociar com a função pública a questão dos aumentos de salários na função pública e não há muita margem para fazer isso. E esse é o grande eleitorado e eu estou expectante para saber o que é que o Governo vai fazer relativamente à função pública e agora que os sindicatos afetos aos partidos da geringonça já não estão, enfim, neutralizados como estiveram no tempo da geringonça. E, portanto, isto pode dar alguma instabilidade social, pode dar. Vamos ver o que é que as pessoas vão fazer e os sindicatos vão fazer. Mas é preciso não esquecer que nós estamos após 2 anos de pandemia, isso nunca podemos esquecer, e que estamos com uma mudança a nível global por causa da guerra na Ucrânia, que mexe com todas as cadeias de produção, a falta de matérias-primas, o encarecimento das matérias-primas, e o Governo tem que tomar aqui algumas medidas, penso eu, até para que os combustíveis não sejam um peso tão forte junto das pessoas e das empresas. Em Espanha está ligeiramente mais barato o combustível. Porquê? Porque o Estado... É bastante. 31 cêntimos o Estado está a o apoiar. gasóleo e 44 cêntimos a gasolina. O Estado está a apoiar e, bem, esse tipo de intervenção devia ser feita também em Portugal. É preciso estimular a economia. Não é só propalar aumentos de salários, é preciso estimular a economia, fazê-la crescer e isso não está a acontecer ainda em Portugal. E isso implica as tais reformas estruturais que ainda não foram feitas, não é? Na administração pública, na justiça, andamos sempre a falar do mesmo. Na educação, e na educação porquê? Há muitos doutorados ainda em Portugal, doutorados mesmo, e que depois não têm nem colocação. Porquê? Porque também não estão para receber os baixos salários que se praticam a esse nível. E o Governo já vai anunciando, mas anuncia isso para a função pública, pois, porque o Estado trata primeiro sempre do seu eleitorado, que os doutorados vão passar a ter
uma revisão das suas carreiras remuneratórias e para estímulo a quem faz um percurso académico. Eu acho que isso é importante. Mas eu acho que temos que dar essas condições a todos e sim, nas empresas privadas, quando recrutarem pessoal mais qualificado, devem pagar melhor, porque nós temos que mudar o paradigma. E temos que mudar o paradigma não só conseguindo melhores salários para estas pessoas que têm formação académica, incluindo para os jovens, para que eles não tenham que emigrar, porque muitos dos que imigram é porque ganham muito melhor salário no estrangeiro do que em Portugal. Às vezes não é só por falta de trabalho em Portugal, é porque ganham melhor e vão à procura de uma melhor vida. E nós temos que trazer essas pessoas. Portanto, há tanta coisa por fazer na economia em Portugal que eu só depois de ver, quer dizer, eu acredito pouco nesses anúncios bombásticos. O Primeiro-Ministro tem uma grande... Primeiro-Ministro, eu falo Primeiro-Ministro, mas o Partido Socialista instalado que está no poder há sei lá, eu já não tenho conta aos anos em que está instalado no poder, tem uma grande máquina de comunicação e pronto, isto vai sempre ter ao início da nossa conversa, quer dizer, a oposição tem que levantar estas questões do que falta fazer em Portugal, mas também tem que dizer como é que faria, porque se não disser, as pessoas não acreditam. Dr. João Ladais, o que é que lhe apraz dizer sobre esta assustadora situação económica em que Portugal está? Comecemos pelos 20% de aumento que o António Costa falou. Esses 20% até podem ser ultrapassados. Se nós tivermos uma inflação, como está neste momento, de 7%, os vencimentos terão de ir para subir muito próximo disso. Então quer dizer que se tem um aumento de 20%, mas continua tudo na mesma. Porque o Primeiro-Ministro não referiu se era nominal, se era real. Okay? Portanto, não sabemos efetivamente qual é o aumento. Agora, efetivamente, o que tem de acontecer é um aumento do salário médio dos portugueses. Porque a diferença entre o salário mínimo e o salário médio foi brutalmente reduzida. O médio baixou ao nível... Não. Tão próximo. O médio manteve-se. Há congelamento, por exemplo, na administração pública. Sim. Há congelamento de carreiras, etc. E não há subida. E o mínimo tem subido. Então, temos um aproximar dos vencimentos das pessoas. Médio e baixo. E isso não quer... Eu acho que tem sido meritória a subida do salário mínimo, porque não é possível a uma família, se tiver só um vencimento, viver com salário mínimo nacional. Vamos ser objetivos e claros a respeito disto. Estão no limiar da pobreza. Trabalham, sim, mas são pobres. E isto... E mesmo na função pública, as classes mais baixas da função pública ganham o salário mínimo. Mas o salário mínimo da função pública, se for traduzido em horas, é bastante superior ao do privado. Porque na função pública são 35 horas e no privado são 40 horas. E, portanto, há aqui logo uma diferença que tem de ser referida. Agora, a situação económica, não só em Portugal, mas na Europa, muito na Europa, está extremamente instável e preocupante. E não sabemos muito bem aquilo que vai acontecer. Nós temos o problema dos combustíveis. Há aqui uma mudança brutal que foi provocada pela guerra da Ucrânia, que vamos deixar, que influenciou aqui as fontes de onde vinha o petróleo e está a fazer disparar os preços. Temos outro problema que é muito mais grave, na minha opinião, do que a energia, que é dos géneros alimentares. O trigo, o milho, os cereais em geral, porque a Ucrânia era um país fortemente exportador de cereais e os cereais não saem, portanto, isto irá dar problemas. E depois há um jogo muito complexo, que ninguém consegue explicar muito bem, de aumentos inexplicáveis de matérias-primas. Aumentos que surgem, mas que não se vê uma causa real. Por exemplo, hoje falaram-me que a pedra da calçada que aumentou
aumentou muito. Mas isto tem só, o que aumentou foi a energia e é o combustível para o transporte. Mas aumentos do dobro, acho que não são bem comportáveis. E há aqui também, no meio disto tudo, muita especulação. Aproveitamento. Muito aproveitamento. E quando o Ministro da Economia disse logo, e foi na sua primeira intervenção, era mais um imposto para estes ganhos ilegítimos, vamos dizer que são ilegítimos, são especulativos, eu vejo aqui alguma dificuldade nisto poder ser aplicado efetivamente. Mas a situação económica não está fácil e não vai estar fácil nos próximos tempos. Não se avizinha aquilo que tivemos durante vários anos de juros negativos, de inflação absolutamente controlada, não vai acontecer, ou não está a acontecer, e ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer, porque a instabilidade e os parceiros, as diferentes entidades em jogo, estão aqui a mexer muito com o sistema financeiro, com aquilo que está a acontecer. E por isso... É melhor esperar para ver. Mas são sempre os mesmos que vão pagar, que pagam mais a conta e que têm mais dificuldade. E que as políticas de ação social terão de ser mais ativas. E, temos aqui uma situação complexa. Agora, gostaria de referir outra coisa, que tem a ver, e o Paulo referiu, que é a digitalização, que está aí, mas nós continuamos a ter muito trabalho indiferenciado e temos, mas também não se nota muito por parte das pessoas uma grande vontade de melhorarem as suas capacidades. Talvez porque não vejam isso recompensado de imediato. Há aqui uns nós que deveriam ser repensados em termos de governação, mas de políticas de trabalho, etc. Porque só a empresa ser obrigada a dar horas de formação não quer dizer que o funcionário vá efetivamente aproveitar. E muitas muitos não querem. E, portanto, tem de haver aqui, temos de procurar novas formas, novas medidas para que haja uma correspondência direta entre aquilo que é valorização, que se traduz em ganhos para a empresa, e o investimento que a pessoa fez nessa... Investimento que pode, de horas e de ter uma tarefa diferente e se dedicar a coisas que não está habituado a estudar, porque isto de estudar depois ou ler depois de... Ainda há aquele chavão, temos a geração mais qualificada de sempre. E temos. Tal. Mas essa geração não se fixa cá, quer dizer, enfim, já está melhor, já esteve pior, mas temos que agarrar essas pessoas. Não é fácil. Há pessoas muito qualificadas. E temos gente muito qualificada, as nossas universidades são boas. Também temos muitos doutorados académicos, doutores, que deveriam ter feito esses doutoramentos, embora a política neste momento seja muito mais para trazê-los para a empresa e fazer os doutoramentos nas empresas e, portanto, trazer uma mais-valia direta para as empresas, mas aquilo que se verifica, mesmo dentro de muitas multinacionais, é que a discrepância de vencimentos entre aquilo que praticam em Portugal e o que praticam noutros países é brutal. Não é? E, por isso, os jovens que têm capacidade e os que gostam de ir para outros países, vão para outros países porque fazem as mesmas tarefas lá que cá e o rendimento é muito superior. Portanto, há aqui nós muito complicados de desatar. Vamos para as notas finais, Dr. Paulo Matos. Bem, uma nota final vai para a festa de Leitão. Penso que... Também iria falar sobre isso. Foi um bom evento. A ACOAG travou, digamos, com esta iniciativa, com mais ou menos apoio da Câmara, travou o declínio do conceito da festa de Leitão e organizou o evento numa zona da cidade que me parece muito interessante,
para reativar até algumas tradições, que tem aquela zona do Cais das Laranjeiras, etc. As Laranjeiras era mais acima. Sim, mas toda essa zona que foi requalificada no teu tempo, acho que é uma zona bonita, porque está muito próxima ali com o rio e gerou-se ali um evento muito interessante. Obviamente que houve uma crítica muito... As pessoas ficaram, em geral, contentes, quer os assadores, quer os utilizadores, portanto, as pessoas que foram à festa, tirando algumas pessoas das barracas, etc., porque o tempo esteve, de alguma forma, chuvoso e não teve tanto sucesso quanto se previa. Mas, em geral, o evento teve o agrado de todos. Penso, e já disse isso ao Presidente da Câmara também, eu aquilo que acho que está mal digo-lhe, porque para ver se de facto as pessoas fazem melhor para a próxima, os 2 edifícios que foram utilizados, o Instituto da Vinha e do Vinho, podiam ter tido um tratamento de interior, uma pintura ao menos, para que fosse mais agradável para quem nos visita. Mas, de qualquer modo, tirando esses detalhes, e também aquela zona tem muitos mosquitos, quer dizer, é uma zona que está ali muito, pode ter esse contra, mas há antídotos contra isso que se podem utilizar. E, portanto, acho que o evento está para ficar nestes moldes e deve ser melhorado. E, portanto, fica aqui a minha nota final de parabéns à COAG por esta excelente iniciativa e que espero que continue e que outros restaurantes, enfim, algumas críticas, etc., que tinham em participar no evento, que deixem de existir e as pessoas se possam envolver nisto e até alargar para outras áreas, como uma feira do livro, que é uma ideia, a gente também tem que ter umas ideias, uma feira do livro organizada ao mesmo tempo, era muito interessante, porque mesmo a zona com a Alta Vila, o Parque da Alta Vila, permite que as pessoas possam passear. Aliás, aquilo tem um problema, o estacionamento, mas as pessoas também não podem querer ir às festas e estacionar em cima das festas, quer dizer, há muito estacionamento já em Águeda e as pessoas podem caminhar ao longo do rio, até uma forma de as envolver participando neste evento. Dr. Gil. Pois eu também ia falar da festa do Leitão, e porque referi aqui que era dos pequeninos, não é? Mas foi dos pequeninos, mas dos bons pequeninos. Portanto, acho que eu só apanhei na parte final, porque estive para o estrangeiro, mas gostei da forma como esteve organizada, da forma como se desenvolveu, e pareceu-me que tinha... Aliás, foi as um datas êxito, têm não é? que ser melhor conciliadas com a Câmara, porque não estava cá nem o Presidente da Câmara, que estava também para o estrangeiro, nem o Vice-Presidente, mas foi representada pela Marlene Gaio, mas de qualquer modo acho que devem acertar as agendas para que o Presidente da Câmara esteja num evento importante, que é a Festa do Leitão. Não sabia disso, mas não vou referir nada. Mas vou referir porque parece-me que aquele edifício tem outras ocupações e que não foi preparado devidamente para esta. Pelo menos aquilo que me pareceu, a parte dele estava lá como tipo arrecadação. Também disseram que foi muito em cima da hora, que não houve tempo. Quando há boa vontade, há sempre tempo. Eu acho que, havendo boa vontade, há sempre tempo. Pronto, pelo menos pareceu-me isso. E depois também, a parte mais bonita daquele edifício ficou fechada, que é a parte das cubas, e que as pessoas perderam, portanto, a oportunidade e também ter um espaço inclusivamente maior e que pudessem utilizar. São reparos, mas foi um êxito e espero que possa, em próximos acontecimentos, melhorar. E no fim de semana que aí vem vamos ter ciclismo, um novo prémio Alvin Mota. Sim, é verdade. Já é uma tradição, 42ª vez, e pela 42ª vez, tanto quanto eu sei, vai terminar em Águeda. Muito bem, estão convidados para a meta que será instalada na Avenida 25 de Abril. Sim. Final da segunda tribuna soberana de junho de 2022. Este espaço de análise e comentário regressa na próxima semana com Hilário Santos e Paulo Seara. Boa noite, bom fim de semana.